Eu sou a Júlia, eu edito a linha infantil e juvenil da companhia e vou responder as perguntas da Renata e da Cleide. E na verdade a gente vai juntar as duas perguntas numa só para explicar um pouco para vocês como é todo o processo de edição do livro e produção, né? Então, começando pela pergunta da Renata, que é sobre avaliação e seleção de texto, a gente recebe tanto coisas pelo correio, né, quanto de autores da casa ou de conhecidos, enfim, que procuram. E a gente toma cuidado tanto com o conteúdo, lógico, a história, mas também bastante com a forma, porque a gente tenta tomar muito cuidado com isso, dar muita importância também para que seja bem escrito literariamente, né, falando. E também presta atenção para se tem questões pedagógicas interessantes, porque no Brasil é muito importante que os livros infantis sejam adotados, né, para ter vida longa. E eu acho que é basicamente isso. A gente tanto já publicou livros que chegaram pelo correio ou de autores que tinham pouquíssima coisa publicada no Brasil, quanto também já aconteceu de ter que negar textos de autores da casa. Então é uma coisa bem democrática o processo e de fontes variadas. Bom, então a partir do momento em que a gente aprova o texto, aceita e combina com o autor que a gente vai editar, tem primeiro uma parte de conversa do editor com o escritor ainda sobre o conteúdo. Às vezes a gente pede para aumentar alguma parte, ou reescrever alguma coisa, ou resolver algum problema. Mas a partir do momento em que a história o texto está finalizado, a gente prepara ele, tanto de gramática quanto a questão de padronização, alguns padrões da editora, né? E essa parte, então, agora a Ana vai explicar como é que funciona. Meu nome é Ana Maria, eu sou editora assistente da Letrinhas. Então, depois que o original passou pela Júlia, né, pelas editoras do Letrinhas, ele vem para a preparação. Essa preparação tanto a gente pode fazer aqui dentro, como a gente tem colaboradores que fazem preparação fora. A gente põe o texto nos padrões da editora, nos padrões editoriais, ou então corrige algum erro que ainda passou, ou então faz ainda sugestões, ou se tem ainda algum ponto que não está bem claro, a gente esclarece com o autor vê essa preparação, né, concorda ou não com as sugestões da gente, e assim que ele concordou, que a gente finalizou o texto, a gente diz que fechou a preparação, o texto está pronto, e aí a gente desce o arquivo aqui para produção. A gente fala que desce porque o editorial fica no 4º andar e a Ellen, o pessoal da Ellen fica aqui no 1º andar. Aí a gente manda o arquivo em Word para a Ellen, que agora vai falar do processo de produção mesmo do livro. Bom, o processo de produção, a gente tenta tirar várias provas e todas as provas são supervisionadas pela editora, pelos autores, pelos assistentes e pelo departamento de revisão. E aí, essa prova é o seguinte: a gente recebe o Word do editorial, manda para uma diagramação, ou eventualmente faz internamente. Essa diagramação é aprovada pelo autor, pelos editores, e aí começa o processo de revisão. Essa revisão passa por pessoas terceirizadas e é revisado aqui dentro. E esse processo se repete umas 4 ou 5 vezes. Em paralelo, a gente faz o tratamento das imagens e a arte finalização das imagens. Que, aliás, eu não falei sobre a parte do ilustrador, né? Que quando a gente aprova o texto, a gente também, todo mundo senta junto para escolher um ilustrador para o livro, né? Isso também faz parte da pergunta da Cleide. Então, a gente tem um portfólio grande, que em geral a gente dá uma olhada geral para ter algumas ideias para sugerir para o autor. Ou às vezes o autor tem também algumas ideias, mas que aí a gente conversa e para ver se está todo mundo de acordo, todo mundo da equipe. Então, e aí assim que todo mundo, o autor e depois as pessoas da equipe da Letrinhas concordam naquele nome, a gente escreve para o ilustrador convidando e pedindo um primeiro teste, né, alguns estudos tal para aquele livro. Agora, e aí até já aconteceu da gente fazer testes e acabar não dando certo e acabar selecionando outra pessoa. Mas aí, então, em paralelo, acontecem essas provas e vai acontecendo o tratamento, escaneamento das imagens.
e aí lá pela segunda ou terceira prova a gente coloca as imagens finais, e esse texto tem uma leitura com as imagens para saber se tem coerência, continuidade e se não tem nenhum problema de conceito na imagem em relação ao texto. E aí a gente fecha o arquivo em PDF e manda para a gráfica. A gente está falando bastante também dos originais de autores nacionais. Aí no caso de autores de livros estrangeiros, a gente recebe os originais, né? As editoras avaliam, todo mundo dá um pouco de palpite às vezes, né? Nessa aprovação do original para ser publicado, e aí as ilustrações estão prontas. Aí o original em geral Tem a questão aí, tem a parte da tradução, né? Isso, vai para um tradutor, que são colaboradores fixos, mas que não são internos, né, da companhia, são freelancers, mas aí eles traduzem e aí depois esse texto também é preparado, como o nacional. Alguns tradutores veem a preparação, outros preferem não ver. E aí depois o resto do processo é mais ou menos igual, com a diferença de que as ilustrações já estão prontas e a Ellen recebe só o arquivo e, enfim, tem que depois rediagramar, lógico, em cima. E aí tem uma última pergunta do Vladimir sobre o selo juvenil. Na verdade, a companhia tem sim um selo juvenil, chama Cia das Letras, o que causa uma certa confusão. Algumas pessoas acham que é a companhia, né, abreviada e tal, mas é um selo juvenil que publicou, por exemplo, O Mundo de Sofia, ou publica os livros da Cornélia Funke, uma escritora alemã, muito, muito legal. Começou também com alguns quadrinhos, que depois migraram para o selo de quadrinhos, mas tem uma mistura de clássicos com autores mais contemporâneos, e tanto nacional quanto estrangeiro. Então esse selo já existe sim. A gente publica menos do que o infantil. Da Letrinhas em geral são 4 por mês e da Cia 2 por mês.